Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Clube da Bola na NDTV para todo o estado de Santa Catarina e também no ndplay.com.br para todo o planeta Terra. O Avaí apresentou o meia Marquinhos Gabriel e ele falou dessa expectativa, né, para o Catarinense 2025 e também sobre o seu retorno à ressacada após 14 anos. Fala, Marquinhos! É um prazer estar retornando, depois de um longo tempo aí rodando o Brasil inteiro, fora do país. Acho que eu chego um jogador bem diferente, né? Um jogador mais experiente, que me traz de volta para poder ajudar novamente a equipe e, se Deus quiser, as coisas vão ter um rumo vencedor esse ano. Pelo que eu tenho visto dos treinamentos, né? Pelas contratações, acredito que, na minha confiança também no que eu venho vendo dos treinamentos, né, do que o professor tem passado para a gente e pela grandeza do clube a gente precisa tá almejando sempre títulos, né, e eu acredito que a nossa equipe tem condições sim de chegar e a gente vai trabalhar muito para que isso se concretize. Tá aí, Marquinhos Gabriel. Já falei aqui, galera que me conhece sabe, eu leio comentários. Tô na internet, gosto de dar uma olhada na opinião do torcedor, dar aquela navegada. Quando anunciaram o Marquinhos Gabriel, mas não é o mesmo Marquinhos Gabriel, o Marquinhos perdeu muito. Não é o mesmo, 14 anos passaram daquele Marquinhos Gabriel que apareceu aqui no Avaí, que rodou o futebol nacional e que estava no Criciúma. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou perguntar pro Ian como é que ele vê a chegada do Marquinhos Gabriel e depois eu vou lá pra Criciúma falar com o Alex para ele contar como é que foi a passagem do Marquinhos Gabriel, ele que viu de pertinho. Ian, agradou? Agrada, Mancha, apesar de que eu entendo que a chegada do Marquinhos também é uma incógnita nesse momento, né? É um jogador que vem de uma temporada muito abaixo no Criciúma, realmente não conseguiu jogar uma Série A, no Catarinense ainda foi titular do Criciúma, embora não tenha sido o grande protagonista daquele time bicampeão. 2023 ele começa a Série B muito bem no Criciúma, mas depois acaba caindo de rendimento, começa a figurar também no banco de reservas. Então é um jogador que chega para se provar também, né? Porque vem de 2 anos mais abaixo, até as últimas temporadas dele, ele tentou jogar no Goiás, também na Série A não conseguiu, mas chega para ser esse substituto do Giovani. O Giovani que era esse 10, que não usava 10 no Avaí, mas que também oscilava muito, tinha partidas muito boas, outras muito ruins. Então chega nesse momento para ser esse meia pensador do Avaí, esse cara que vai deixar o atacante na cara do gol. Confesso que tenho algumas ressalvas, mas a expectativa é que, ao menos no estadual, Marquinhos Gabriel consiga fazer um bom campeonato. Mas pensando numa Série B, pensando num time que almeja acesso, eu vejo a necessidade de ter uma sombra para ele, um jogador até para brigar pela titularidade. Legal, agora eu vou lá para Criciúma, pro Alex eu faço outra pergunta. Deixou saudade, tá deixando saudade essa saída do Marquinhos Gabriel? Não. Sinceramente, curto e reto não. Porque, vamos lá, o Marquinhos Gabriel, ele divide a passagem do Criciúma em 2 momentos. Quando ele chegou em 2022, ele foi um jogador importante, ele foi um jogador que deu muitas assistências, fez gols e ajudou o Criciúma naquela campanha a se manter estável na Série B. Foi negociado para o Goiás e lá ele não conseguiu dar sequência, tanto que, posteriormente, ele retornou para o Criciúma, tá? Quando ele saiu do Criciúma para o Goiás foi lá, pagou uma multa, e depois, quando ele retornou, o Criciúma pagou a multa de volta para tê-lo no seu elenco, tá? Em 2023 e 2024 foram anos parecidos em termos de desempenho do Marquinhos. Ele é um jogador tecnicamente inquestionável, ele é um jogador que tem capacidade de resolver jogos, de trazer alternativas ao ataque, só que dentro do Criciúma, ele não foi esse jogador, principalmente dentro da Série A de Campeonato Brasileiro, onde a torcida do Criciúma tinha uma expectativa de um jogador experiente, que rodou o mundo, rodou vários times de Série A, que ele pudesse ser aí o balizador do meio-campo do Criciúma, aquele que fosse segurar a bola, encontrar alternativas. Infelizmente, ele não foi. Agora, eu vou pegar esse gancho do Ian para fazer uma consideração. Em nível de campeonato catarinense, o Marquinhos Gabriel é um jogador que vai se destacar. Tanto que no próprio Criciúma, ele fez 4 gols em 2024 e os 4 gols foram dentro do estadual. Então, assim, eu vou dividir os cenários para a torcida do Avaí, tá? Dentro do estadual, o Marquinhos Gabriel foi bem no Criciúma. Vamos lá. Agora, dentro do Campeonato Brasileiro, o seu desempenho deixou a desejar.
Mas assim, né, é um nível de jogador diferente para o estadual, até para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Anderson Moreira vai ter a oportunidade aí de realocá-lo, criar de repente um sistema de apoio para ele, colocar quem sabe um meia de mais velocidade no seu lado para dar um apoio. É um jogador importante que, se o Avaí souber capitalizar, souber recuperar aí a estima dele, o nível de futebol, sem dúvidas pode ser um grande diferencial. Então, para mim, preciso ver o seguinte, a torcida do Avaí precisa ver o seguinte: quem está chegando no Avaí é o Marquinhos Gabriel, que chegou no Criciúma em 2022, ou que está saindo em 2024? Quem sabe agora em um novo ambiente, com novas possibilidades, ele possa reencontrar a alegria, a satisfação de jogar futebol, de repente, em alto nível. Talvez isso ele mesmo está procurando na sua carreira. Legal, Alex. Além do Marquinhos, né, outro nome que chamou muita atenção foi o Alex Manga, atacante, foi apresentado em um dos destaques, Aleph Manga, e um dos destaques da coletiva foi o pai do jogador, o seu Cláudio. Ele agradeceu a oportunidade ao filho e já colocou uma meta de gols. Olha só. Que eu acho que todo mundo sabe do que aconteceu em 2024. Fiz questão de estar aqui na apresentação. Hoje eu conheci o presidente, o vice e o homem que esteve lá em casa. E, primeiro é agradecer os três, né? Porque dá uma oportunidade para ele, eu sei o potencial que ele tem. Acho que todo ser humano erra. E eu já falando aqui para todos que só no Campeonato Catarinense eu pedi 15 gols para ele. Então ele que se vire e faça 15. Ou depois o resto ele aumenta a pressão, hein? Já para todo mundo, os torcedores do Avaí saber que a pressão vem primeiro de mim, tá? Então eu pedi 15. Depois pode me cobrar, tá bom? Tô feliz por ele estar aqui. E, de novo, agradecer os três ali por confiar no trabalho dele. Legal demais, seu Cláudio é mais boleirão que o Aleph, figura rara, legal demais. Vamos direto para a Arena Joinville ao vivo, porque hoje tem Jack Figueirense pela primeira rodada do Catarinense 2025, é a abertura do estadual. Quem está por lá, titular do Clube da Bola, né? Drica Evarini, boa tarde, Drica, expectativa, falamos demais desse jogo hoje. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a quem está nos assistindo no Clube da Bola. Vocês podem ver que está ventando bastante aqui na Arena Joinville para esse jogo de logo mais. Dizem que sorte é chuva em vários eventos. Vamos ver se hoje a gente vai ter a sorte de ter um grande jogo. Eu tenho certeza que sim, um clássico entre Jack e Figueirense, como você falou. Grande expectativa, porque a gente está falando de dois elencos bastante reformulados, tanto o Jack como o Figueirense. Dois times aí que vivem questões econômicas fora de campo também complicadas e hoje abrem o Campeonato Catarinense. Dois times que têm muita história em embates aí no nosso futebol catarinense, inclusive naquele título de 2015 icônico, né? E muito falado o campeonato de 2015. Eu vou pedir para o Adriano já começar a mostrar aqui a Arena Joinville, que já está nos ajustes finais de preparação para receber esse clássico daqui a pouquinho às 4h30 da tarde. A gente vê que o sol ele aparece, a gente tem uma grande possibilidade de chuva, inclusive falei para o nosso colega trazer uma capa de chuva, daqui a pouco eu chamo ele. E falando em expectativa, Mancha, com relação ao Jack, como eu falei, é um elenco bastante reformulado, mas com peças conhecidas da torcida, como o próprio técnico Emerson Maria, que retornou no dia 12 de novembro aqui para Joinville para dar início a essa reformulação do elenco depois da Copa Santa Catarina e ao seu trabalho à frente do Joinville, trabalho esse que a torcida tem uma memória afetiva daquele título da Série B de 2014. Para esse jogo de logo mais, a gente já tem uma dúvida que só vai conseguir sanar daqui a pouquinho, quando o Jack soltar os relacionados, que é no ataque. O atacante Caion sentiu um desconforto, é dúvida para essa partida de logo mais, mas o Emerson Maria tem aí muitos jogadores de sua confiança à disposição. E como a gente já conhece, o Emerson Maria é aquele esquema de 3 zagueiros. Vou passar rapidamente o que se especula que seja o time titular contra o Figueirense, para já chamar aqui o JP para falar um pouquinho mais sobre o Furacão. Para quem está em casa assistindo e vem para a Arena Joinville, a expectativa é que o time do Jack seja o Bruno Pianissola, o Danilo Belão, Naldo, capitão Naldo e o Guti, os dois que jogaram com o Emerson Maria em 2014, o Léo Rigo, o João Macário, o Vini Paulista, o Breno Santos, que já estava aqui ano passado, o Keké, Júlio César, e aí fica a dúvida no ataque se vai ser o Caion ou o Porto, ou então o Cristian Renato, que chegou nessa última semana, Mancha. Mas já vou chamar aqui meu colega, já vou dar as boas-vindas para ele, até foguetes para te dar as boas-vindas, JP Bianchi, que está aqui na Arena Joinville, conhecendo a Arena Joinville para acompanhar também o Figueirense, né, JP? Seja bem-vinda, Joinville. Esse mesmo, Drica, muito obrigado, um abraço para você, Mancha, um abraço
aos nossos colegas de equipe, a toda a nossa audiência. Conhecendo pela primeira vez aqui a Arena Joinville, até comentei com a Drica, Drica, vou ficar ali atrás do gol, mas se o torcedor quiser botar a mão por ali, ele vai me alcançar, porque realmente fica muito pertinho aqui, tanto no estádio da Ressacada quanto no Scarpelli, a gente fica um pouquinho mais distante do torcedor, mas a expectativa, Mancha, é muito boa aqui para a estreia do Campeonato Estadual. O Figueirense que vem reforçado, trouxe grandes reforços, como por exemplo o zagueiro Líger, o atacante Kaique, e eles devem iniciar a partida entre os titulares. O Figueirense fez 13 contratações para essa temporada, um leque muito grande de opções aí do Figueirense, uma grande reformulação, trouxe também o técnico Thiago Carvalho. Então eu vou passar aqui a escalação do Figueirense, primeira mão aí para nossa audiência, que vem a campo com Fabrício no gol, Léo Maia, Líger, Santiago e Samuel. O meio de campo com Johnny Douglas, Rodrigo e Gabriel Santiago. E no ataque o João Lucas, Lucas Mineiro e Kaique. Dessa equipe que deve iniciar a partida como titular do Figueirense nessa estreia, apenas 3 jogadores. O Samuel, o Léo Maia e também o Johnny Douglas faziam parte daquele elenco de 2024 que deixou o torcedor aí um pouco decepcionado. Mas em 2025 o foco do Figueirense é realmente no futebol. Falando um pouquinho do técnico Thiago Carvalho, pelos treinos que a gente pode acompanhar, é um treinador que gosta muito de jogar de uma forma ofensiva, vai marcar lá em cima a equipe do Joinville, cerca de 4 a 5 jogadores fazendo pressão na saída de bola. Então realmente devemos ter um grande jogo aqui na estreia do Campeonato de 2025. Legal demais, conversamos aí com a Drica, com o JP, direto da Arena Joinville. Isso que vai ter de selfie dessa dupla aí depois nas redes sociais, Ian, vai ser uma grandeza. É legal demais, jogo de abertura, com certeza. Falaremos mais dessa partida com os resultados, aí, com os melhores momentos no SC no ar, segunda-feira cedinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta com as considerações finais do Clube da Bola. Não sai daí!